Marcos Braz e Mário Bittencourt falando sobre a Copa América, calendário e as perdas ali para frente, né? Já que a gente está falando em priorizar competições, como é que vai ficar a vida desses clubes quando o Brasil for jogar na Copa América? E o Uruguai também, no caso do Flamengo. Digam. Primeiramente, o Fluminense assinou a mesma petição que o Flamengo e que outros clubes. Na verdade, não é o pedido de paralisação da competição, mas sim de uma troca das datas, né? Na verdade, pegar os jogos do Campeonato Brasileiro que seriam durante a Copa América e jogar para frente, e pegar as oitavas de final e as quartas de final da Copa do Brasil e trazer para o período da Copa América, porque os clubes entendem que possa haver um prejuízo menor, uma quantidade menor de jogos afetado pelas convocações. Não sabemos se a CBF vai conseguir acatar esse pedido. Creio que a CBF tem uma enorme boa vontade de fazer, porém, nós temos um problema crônico no Brasil, que é afetado pelo calendário mundial, que é a questão das datas, né? Nosso caso aqui do Fluminense esse ano é o que eu chamo de problema bom, né? A gente foi campeão da Libertadores, se classificou para a Libertadores de 2024, disputou o Mundial de Clubes, só chegou em 26 de dezembro no Brasil. Temos a final da Recopa porque ganhamos a Libertadores, estamos na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, na nova Libertadores e no estadual já classificados para as semifinais. Então é isso, time que performa, infelizmente, vou usar entre aspas, é punido pelo calendário. Não só o Fluminense, mas qualquer time. Ano passado foi o Flamengo, que teve jogos também do Carioca entre as duas finais da Recopa. Então a gente tem que, obviamente, trabalhar com o que a gente tem. A gente sabe que causa prejuízos, sim, físicos, mentais aos jogadores, mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem e não reclamar e trabalhar e buscar as conquistas. E deixar claro aqui, na nossa preocupação, e assim, eu tenho que ser chato nesse tema, o Flamengo vai ter 9 jogos do Campeonato Brasileiro que não terão os seus principais atletas, que serão convocados da data FIFA. Isso é um dos únicos lugares no mundo que acontece. Isso é aqui, e o Flamengo acaba sendo penalizado por investir e por ter grandes jogadores. Eu acabei de falar, qualquer time no mundo, Bayern de Munique, Manchester City, se perder 3, 4 titulares, dependendo com quem você vai jogar, você vai sentir. E é o caso do Flamengo. O Flamengo vai ter 9 jogos do Campeonato Brasileiro e 2 da Copa do Brasil. Então, não sei, acho que conta até com a imprensa para poder arguir sobre quem está fazendo o campeonato e também até para discutir o tema, que eu acho que é um tema que ele é bom, saudável para essa discussão. Mas Marcos, CBF sobre alguma coisa? A gente já falou com quem deveria falar, agora estamos aguardando. Ainda não houve resposta, enfim, houve uma carta dos clubes, enviaram um ofício para a CBF, ao Departamento de Competições. Houve alguma resposta nesse sentido, que vocês pleitearam ajuste, enfim? Não, o que a gente pleiteia é a isonomia do campeonato. A partir do momento em que eu tenho 4, 5 titulares que eu não posso contar durante 9 rodadas, eu acho que isso aí afeta a isonomia do campeonato. Bom, tá aí a declaração do Marcos Braz e do Mário Bittencourt indo na mesma linha, né? Acho que eles têm um ponto interessante, assim. É importante que se olhe isso dentro do futebol brasileiro. Sim. É importante que se reveja o que acontece quando há uma Copa América. A gente tem muitos jogadores aqui da América do Sul como um todo, não só no Flamengo. A gente pode abrir esse leque para os times de ponta do Campeonato Brasileiro. Mas, assim, também me causa estranheza o pedido do Mário, e me parece que o Braz concorda com isso, de ser a Copa do Brasil em vez do Brasileirão nesse período. Ok, são menos jogos, mas se perder, está eliminado. Entra a fase no mata-mata. Eu acho que é o seguinte, é justo se discutir isso. Sim. Acho que o futebol brasileiro precisa mesmo dessa discussão. Isso precisa ser levado para uma discussão. Mas essa discussão, ela deveria ter sido feita quando o Campeonato Brasileiro foi assinado pelos clubes. Em outubro do ano passado. Porque a Copa América, ela não foi marcada em janeiro. Não. A Copa América, ela está marcada há 4 anos. Todo mundo sabe que a Copa América seria nos Estados Unidos. Não estou contando nenhuma novidade. Todos eles sabiam disso. Então, no dia de se sentar para discutir o Campeonato Brasileiro, chega para o presidente e fala assim: presidente, deixa eu falar uma coisinha para o senhor. Na Copa América, o que o senhor vai fazer? Não, vai ter jogo. Então,
Presidente, deixa eu contar uma coisinha para o senhor. O meu time vai perder 5, o time dele vai perder 4, o time daquele lá vai perder 3. Antes de assinar, o time do outro... Então, presidente, o senhor não acha melhor a gente encontrar datas necessárias para suprir essa necessidade? Então, encontra uma fórmula antes do campeonato ser anunciado. Mas como é que é isso? Vai refazer o calendário? Hoje... Não do futebol, vai refazer o calendário, botar mais um mês eu vou no dizer, ano, porque não tem data, Pascoal. Eu só vou dizer para você o que acontece nessa reunião e o que está acontecendo agora quando os clubes tentam negociar os campeonatos a partir de 2025. Né? Quanto é que é o meu? O cara chega lá e fala para ele, doutor, quanto é que é o meu? Quanto é que eu recebo? Aí o doutor fala, você vai receber X, Y, então eu vou pro seu lado. Então eu vou correr aqui pro lado do Fábio Luciano. Aí então, mas esse X, Y tal, de repente, eu posso dar para você mais 40 milhões. Então eu tô correndo aqui pro seu lado. Entendeu? Não, ninguém tem solidez, ninguém tem opinião a respeito de campeonato. Ninguém tem palpite a dar a respeito do campeonato que vai começar. Se vai ter rodada e ele não vai conseguir botar o time titular. Se vai ter rodada encavalada com Libertadores. Se vai ter rodada encavalada com Copa do Brasil. Se vai ter rodada encavalada com Copa Sul-Americana. Ele não quer saber de nada. Ele quer saber lá, doutor, quanto é que vai... Quanto que vai pingar na conta? Eu quero saber. Quanto é que vai pingar na conta? Eles só querem saber do dinheiro. Eles não querem saber do regulamento. Quantas vezes você não viu o dirigente no meio do campeonato falar... Nossa, tem isso? Quantas vezes você já viu isso acontecer? Algumas. Quantas vezes você, como jogador, como craque que foi, como Zinho, como craque que foi, já viu, se surpreendeu com o regulamento de campeonato? E tem isso? Claro que tem. Ah, mas vocês não leram antes? Não, a gente não leu e agora o que faz? Então, sabe o que acontece? Eles não têm nenhum interesse pelo campeonato. Eles têm interesse pelo dinheiro, saber quanto é que eles vão receber. E depois, naquele momento, eles ficam discutindo. Sabe que tem nome no direito isso, né? E o presidente do Fluminense sabe muito bem o que é claro, isso. Ele é advogado. Chama jus esperdiandi. Ele tem o direito de espernear. Ele tem o direito de reclamar. Sabe o que a CBF vai dizer para eles? Eu acho esse termo maravilhoso. Sabe o que a CBF vai dizer para eles? Tá aqui, ó, o presidente da CBF pega só o papel aqui e fala assim, aqui, meu senhor, ó. Vocês assinaram que o campeonato ia ser assim, que não ia parar para a Copa América. Vocês assinaram. Sim. Ah, mas sabe o que é? Então fazer o seguinte, eu vou tirar 20 milhões de cada um. Não, doutor, não vai tirar os 20 milhões. Entendeu? É isso que acontece. Mas agora também está assinado o valor, né? Tá tudo também assinado. Já não tem mais porque como se modificar. Está assinado. Eles podem reclamar, podem mandar carta, podem protestar, mas a data está errada. A data tinha que ser no dia da reunião do Campeonato Brasileiro. Em outubro, vocês assinaram o campeonato, segura a onda, chora quietinho, no cantinho, que é para ninguém perceber. Isso que o Pascoal está falando, assim, no momento existe um debate, né? Principalmente quando o dirigente vem à tona e fala em um momento que o clube dele, em particular, está sendo prejudicado. Sim. Então, assim, quando o Marcos Braz fala que esse debate ele precisa acontecer, precisa ser levantado essa conversa de calendário, isso só vai funcionar no momento que o Pascoal está falando, que os clubes forem assinar. Então, assim, a hora que os clubes se reúnem para assinar, aceitar as condições do calendário. Naquele momento tem que ser levantado um debate. Então, assim, a gente teve uma reunião e percebemos que em algum momento isso vai ser estrangulado. Os clubes vão ser prejudicados por uma Copa América, por jogos em sequência de, sei lá, Libertadores, de Campeonato Brasileiro. Mas aí o interesse em modificar isso é dos clubes que perdem jogadores. Por exemplo, o Flamengo pode perder até 7 jogadores. Então, sim, por isso tem esse interesse. O Fluminense pode perder alguns jogadores. O Arias pode sair, pode ser o André convocado, o Atlético, São Paulo. O Internacional pode perder 4 jogadores. Sim. Então, assim, esses clubes têm esse interesse. Sim. Os outros não, Dani, mas não é só. Tem. Então, Dani, mas assim, eu acho que a discussão do calendário ela é mais ampla, porque ela não é baseada só. É lógico que a reclamação ela é colocada forte, como foi agora, feita, mas essa data com relação à liberação de jogadores para a seleção. Mas o calendário, ele, em outros momentos, ele também é questionado. Número de competições, sequência de jogos, pouco tempo de recuperação. Pouco tempo entre intervalo de jogo para jogo. Então, assim, essa questão foi levantada pela Copa América, que é algo especial, isso não acontece todo ano. Mas o calendário, durante o ano, a gente escuta essa discussão em muitos momentos, seja de dirigentes, seja de treinadores que não tem tempo
para treinar, para recuperar atletas. Então, eu acho que essa discussão ela tem que ser mais ampla nesse quesito. É difícil? Lógico que é, porque se fosse fácil já tinha se resolvido. E eles levantam o tema, a gente discute, ano que vem acontece o quê? A mesma coisa. Tudo de novo, pois Exatamente. é. Ozinho, eu quero te ouvir sobre a tua opinião também desse momento e tal, mas eu fico pensando muito na questão esportiva do que está sendo proposto, né? Que é ter a Copa do Brasil e não ter o Campeonato Brasileiro, assim. Queria que você falasse, obviamente, o que já está na tua cabeça, mas esportivamente, se você acha essa uma boa solução. Olha, assim, a gente tem que ver quantas datas seriam utilizadas para a Copa do Brasil. Me parece que a ideia ali do Mário, o Mário Bittencourt, o presidente do Fluminense, é que seriam menos jogos, né? Sim. Que perderiam esses jogadores. Se for o brasileiro, perde 9 rodadas, mas se for a Copa do Brasil, provavelmente um mês dá para fazer 2 fases de mata-mata, vamos colocar assim, e de volta. Aí são 4 jogos. Só que assim, é o jogos. que você falou. Você com o time desfalcado, aquele que perder mais jogadores nesse período, ele vai para o mata-mata e assim pode ficar de fora porque você está sem as suas principais peças. O que eu entendo assim, rapidamente, né? A gente está aqui no programa, então vem a informação, você começa a ficar pensando no que o dirigente, o treinador, a diretoria está pensando. É que, tipo, de repente, no mata-mata, um jogo só, você perder alguns jogadores, jogo único, né? Lá e cá, aquele confronto, pode ser um time que também perdeu jogadores, que está desfalcado, o prejuízo seria menor. E aí você tem uma chance maior de classificar, porque não é pontos corridos. A regularidade, 9 rodadas do campeonato, você ficar sem muitas peças, que aí a opção diminui para o treinador, e você ficar muito para trás para recuperar, é difícil lá na frente. Então eu estou querendo ir no raciocínio do Mário e do dirigente que pensou em trocar, botar a Copa do Brasil para que nas datas que seriam da Copa do Brasil, continuar o Brasileirão com os jogadores à disposição. Mas eu estou muito nessa linha, assim, não é o Mário e o Baraz só, não. Eles têm um departamento de futebol. Então, assim, os caras são remunerados para isso. Sentar, dialogar. Olha só, o ano que vem, porque já se projeta o ano seguinte, ainda agora. Assim, claro. Quando chegar em novembro, em outubro, os caras já estão falando do outro ano. Os jogadores estão jogando, o treinador está se preocupando com o jogo do momento. Mas a diretoria, o coordenador de futebol, o diretor de futebol, o supervisor, aí eu estou falando de várias pessoas integrantes de uma comissão técnica, mas que têm cargos também administrativos dentro de uma equipe. Estou falando isso porque eu trabalhei nessa área. E a gente fazia isso. A gente já estava projetando qual jogador que acaba o contrato, o que você está precisando de reposição, como é que foi o ano até agora, qual foi a carência, o que você precisa reforçar, aonde você vai olhar, o que você tem de compromisso no outro ano. Esses caras já tinham que estar com um planejamento para na hora de sentar com a CBF, peraí. Você está fazendo um campeonato tirando essas datas, eu não me programei para isso, eu não tenho, eu perdendo esses jogadores todos, vai ter uma dificuldade, por que a gente não pensa assim? E sentar com as pessoas que são da bola. Não estou aqui querendo dizer quem não jogou, não conhece, não entende. Pelo contrário, são ótimos para administrar e tudo. Mas quem está no cargo de diretor ou de coordenador, que jogou, que esteve lá dentro, o cara entende o desgaste que o jogador tem, a dificuldade que o treinador tem, e esses caras têm que ser ouvidos. E eu não sei se na hora dessa reunião só vai o quê? Os presidentes do clube? Isso. Com o presidente da CBF, ou eles que entendem do dia a dia do campo, eles que entendem do dia a dia do treinador, dos jogadores. Então eu acho que essa discussão teria que ser mais aberta para as pessoas de dentro do clube que viveram isso também lá dentro para ajudar, para fazer um calendário mais saudável para todos. E é bom para a gente que vai comentar e é bom para o público, porque vai ter jogadores à disposição para as competições mais importantes. Sim. O nível cai sem muita gente. A gente está falando num período de Copa América que muitos clubes vão perder grandes jogadores e o nível vai cair também. De jogos, de competição, de qualidade.
Mas aí é o seguinte, né? Tinha que resolver isso internamente no clube e o presidente, como representante da instituição, levar o que já foi debatido lá dentro. A teoria é essa. De que Na prática, nada eu parecido. concordo perfeitamente com o Zinho. Não, agora só uma coisa. Você concorda com o Eu Zinho? concordo com o Zinho. Não, então vou te interromper, peraí. Não. Só uma coisa aqui, de vez em quando. Não é todo dia, não mas sei eu não, tenho, cara. às vezes eu concordo com ele. Segunda vez na semana, já tá me irritando. Não, segundo dia Ô, consecutivo. Pascoal, Só pra dizer o uma seguinte, coisa, pra você falar na sequência, sim, que eu acho senhora. que, assim, vale pra todo mundo aqui. O Zinho falou, a gente recebe informação, a gente tá pensando agora, né? Eu já tô vendo essas declarações, não são declarações de hoje, mas uma coisa que só me ocorreu agora. O Braz, eu tô até perguntando aqui pro pessoal do Flamengo se o Flamengo acha isso uma boa ideia de fato. Porque quem fala em Copa do Brasil é o Mário, é o Fluminense. O Fluminense perde Arias, André, e eu acho que, assim, talvez mais um jogador que não estou conseguindo pensar agora quem seria. Então são 2 jogadores. O Flamengo perde a seleção do Uruguai, perde o Eric e pode perder Pedro, Gerson. Então, para jogar mata-mata sem 7, o Internacional perde 4. Mas é isso, né? Cada um tá pensando no seu de novo. É isso, cada um luta pelos seus interesses, não pro Você acha que bem o do futebol. Palmeiras Eles- quer Cada um que luta pelo seu. põe a Copa do Brasil ali? Então O é aí que Palmeiras tá o pode perder problema. 5. O Corinthians também vai perder jogadores para a seleção. Sim. Então, gente, todos vão perder. Todos vão perder jogadores. Só que é diferente você perder um ou dois ou você perder metade tudo do bem. time. Mas o Palmeiras também pode perder quase meio time. Não, mas é desses times que eu tô falando. Palmeiras, Internacional, Flamengo. Mas Pra eles não é interessante tem o Atlético jogar Mineiro. a Copa do Brasil. Tem o Atlético Mineiro. O São Paulo também vai perder jogadores. O São Paulo tem jogadores que podem ser convocados. Mas é isso que eu tô falando, que o Fluminense, de novo, não está pensando no todo. Não, mas eles nunca pensam. Né? Assim, É por isso que não anda. O Fluminense lançou uma ideia. Eles nunca pensam no todo. Cada um. A declaração ela só vem mais pesada quando ela prejudica o seu clube. Isso é com relação a tudo, Dani. A arbitragem, enfim, a tudo, a calendário. A gente não evolui como futebol. Violência, olha lá o Fortaleza, ó, brigando sozinho. Tudo, Dani. Um jogador apanhando, sendo operado. Exatamente, Dani. Então, assim, a gente não evolui por isso. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guessed. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got heart. I'm ready to change scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, 'cause I'm great at that. Oh, you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. you are not as tough as Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots, who are not as tough as me. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots, who are not as tough as me.
take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Essa primeira fase, obviamente com o título da Taça Guanabara, que também é muito importante, né, para a confiança do nosso grupo, para o respaldo do trabalho que está sendo feito. Os clássicos aqui no Rio principalmente são muito difíceis, né? Ficar à prova desses últimos dois foram clássicos bem disputados, bem difíceis. O último agora também contra o Fluminense foi muito assim, mas a gente procura estar sempre concentrado, porque se a gente estiver concentrado como foi nesse último, a gente tem totais condições de sair campeão. É isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Temos aqui umas informações não muito boas, né, e outra mais ou menos. Infelizmente complicou agora com a questão da negociação com o Léo Ortiz, já que o Red Bull venceu nos pênaltis, o time de lá estava disputando próxima fase, né, da Libertadores. Agora eles vão enfrentar o Botafogo ou o Áureas, né, do Paraguai. O Léo Ortiz, herói do Bragantino, avança na Libertadores, né, foi um dos destaques no jogo de ontem pela Libertadores. E com isso a contratação entre Léo Ortiz e o Flamengo acaba dificultando um pouco mais, né? Já era difícil, agora com a classificação do Red Bull para a próxima fase da Libertadores, se torna mais difícil ainda. Lembrando que a janela de transferência tem até o dia 7 de março. E isso agora acaba afastando um pouco o Léo Ortiz do Flamengo, né? Vamos ver como é que o Marco Braz vai resolver isso. Lembrando que ele disse que ia até São Paulo para tentar essa negociação de perto, né? Vão aumentar um pouco a proposta para ver se o Red Bull aceita. Mas só que com a classificação do Red Bull isso já dificulta mais um pouco. Mas vamos ver como é que ele vai conseguir resolver, né? Tivemos também a LDU, que treinou no Ninho do Urubu. Até fez uma postagem nas suas redes sociais agradecendo o Flamengo por disponibilizar do CT, né, para eles treinarem para o jogo da final agora da Recopa na quinta-feira diante do Fluminense. E a gente espera aí que o LDU pelo menos empate o jogo aí e consiga o título, né? Não é nosso rival direto, estavam tirando muita onda, mas que o LDU consiga vencer aí e dar um pouco de alegria pro Flamengo, tá bom? Mas lembrando que a rivalidade é só dentro de campo. Fora de campo é todo mundo igual aqui, todo mundo respeita a torcida de cada um, todo mundo respeita o clube de cada um, tá bom? Aqui não tem soberba, aqui não tem nada de ofensa nem nada. Aqui todo mundo torce pro seu clube, mas respeitando cada um de acordo, né, com seu limite. Tivemos também um caso de indisciplina, né, lá no Atlético Paranaense. O atacante que foi pro Atlético, aqui pra vocês, foi um destaque da Copinha, tava no Atlético, foi até afastado. O atacante Peterson foi um destaque da Copinha desse ano, né, da Copa São Paulo Futebol Júnior, arrebentou na Copinha. Aí o Atlético pediu ele por empréstimo, levou ele por empréstimo e agora teve essa questão de disciplina. Ele foi afastado pelo clube. O time paranaense ainda vai estudar ainda qual vai ser a punição para o atleta, se vai devolver ele para o Flamengo, vai afastar ele, como é que vai ficar nessa situação. Infelizmente aí é uma cria do Flamengo, mas infelizmente aí se envolveu com um caso de disciplina. E como o próprio Tito falou, né, errou, tem que ter as consequências. Ontem tivemos também casa cheia para o jogo do Maracanãzinho. O Flamengo Sesc sofreu a derrota para o Osasco, 3-2 e quebrou a sequência de 16 jogos invicto. A casa estava cheia, né, mas infelizmente a gente perdeu. Mas vida que segue, né? O time tá muito bem, a derrota não vai abalar nada agora, tá bom? Tivemos também, como vocês perceberam, né, a confirmação do Gerson. Ele vai fazer a cirurgia, vai fazer esse procedimento cirúrgico na sexta-feira.
E com isso vai ficar 2 meses mais ou menos aí afastado dos gramados. A gente espera que ele volte o mais rápido possível, né? Consiga fazer uma boa recuperação e volte aí o mais rápido possível para ajudar a equipe, né? Que agora precisa mais ainda do Gerson. Ainda mais agora com essa confusão aí de Copa América, a gente vai perder muitos jogadores. O Gá é um dos principais, né? Se sem o Gerson aí complica mais ainda. E tivemos também, né, uma notícia triste, é que o ex-zagueiro do Flamengo, Rodrigo Caio, que se aposentou agora no final do ano, mas se aposentou não, perdão, terminou o contrato dele no final do ano. O Flamengo não renovou e até o momento ele não conseguiu o trabalho, né, não conseguiu o mercado. E ele já está avaliando a sua aposentadoria aos 30 anos de idade, né? O zagueiro está livre no mercado desde que ele saiu do Flamengo. Livre no mercado, fim do contrato do Flamengo até dezembro do ano passado, né? O zagueiro Rodrigo Caio cogita se aposentar ao futebol com apenas 30 anos. Segundo o site Gol, tá lá da Raíssa Simplício e tudo mais, o defensor avalia pendurar chuteiras por conta dos desgastes físicos e mentais, né? É um problema bem sério, principalmente a parte mental. O zagueiro costuma afirmar que são as pessoas próximas e aproveitar a vida ao lado da sua família. E para isso precisa manter bem fisicamente e mentalmente. O defensor também citou que 2022, né, foi um ano muito doloroso para ele nesse sentido, por conta das inúmeras lesões sofridas, além de dores e até infecções hospitalares que sofreu durante os últimos 2 anos. Apesar de cogitar a aposentadoria, Rodrigo Caio também vem recebendo ofertas para prosseguir sua carreira como jogador. O defensor já recebeu proposta do Cruzeiro, no clube turco, além também de outras equipes do Brasil. O zagueiro, entretanto, recusou todas, né? O problema que ele está vivendo. Desde 2019 no Flamengo, né, até 2023, Rodrigo Caio conquistou 11 títulos com a camisa rubro-negra, 3 campeonatos carioca, 2 brasileiros, 2 Libertadores, 2 Supercopa e uma Recopa Sul-Americana, né, além da Copa do Brasil. Infelizmente, né, tá acontecendo esse problema com o Rodrigo Caio, lembrando que isso já aconteceu até com o próprio Adriano, né, Imperador. Esses problemas tanto mentais como isso afastou ele dos gramados. E agora o Rodrigo Caio também passando por isso. A gente fica triste, né, porque é um ótimo zagueiro, um ótimo jogador. E infelizmente essa quantidade de lesões aí acabou atrapalhando a carreira do jogador, né, que pra mim é 100% seleção, pelo nível que ele jogava, né. Mas vamos ver que vai ficar a situação dele, tá bom? Se gostou do conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais, Flá TV e ESPN Brasil, link tá na descrição. Valeu.